Daniel capítulo 6. Não ia falar não, para ver se está mais perto, ninguém levantou, então acredito que está, né? Glória. Amém ou não? Amém. Livro Aleluia, do profeta Daniel. Glória, capítulo 6. Aleluia. Glória a Jesus. Lembrando, irmãos, que toda honra, Glória. toda Aleluia. glória sejam dadas ao Senhor. Amém? Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Não achou, diga estou procurando. Bem achei. Achei. Até o Arthur achou. Eita glória. A tua é 6, crente. Arthur. 6. Depois do 5, tá? Aleluia. Isso, depois do 5. Aleluia. Glória. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler alguns versículos. Não é necessário ler o texto todo, porque vocês conhecem bastante esse tema. Amém? Daniel, capítulo 6, versos número 1, diz assim: pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 presidentes que tivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Verso 3: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava construir sobre todo o reino. Verso 4: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Só quem está comigo, porque ele era Fiel. e não se achava nele nenhum vício e nem Culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Marcelo, olha ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer mais uma oportunidade. Obrigado, Deus. Aleluia. Aprendendo a tua palavra. Jesus. Glória. Pedimos agora, Pai, que você possa ter usado para o teu servo que vai falar da tua palavra. Deus. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor amado. E usa o teu servo grandemente, Senhor amado. Que essa palavra possa ser gravada na tábua dos nossos corações, Pai amado, para que nós possamos praticá-la, fazer uso dela, Senhor. Assim eu peço que fique conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pode sentar, Samuel. Vem para cá, presbítero, irmão. Glória. Certo? Em nome de Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Aleluia. Pode ser, meus irmãos? Amém. Todos felizes com Jesus? Amém. Eu mesmo feliz com Jesus? Glória. Glória a Deus. Saiba que Ele aprovou trazer você aqui esta noite, amém? Aleluia. Glória a Jesus. Quero fazer algumas considerações. Primeiramente ao nosso Deus, que é lindo, fiel, poderoso e nos ama. E ao nosso pastor pela confiança. Também a vocês que vieram nesta noite. Não para que sejam ensinados, mas para aprender junto comigo. Eita Deus, aí. Então, o professor aqui, o nome dele chama Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos aí fazendo um estudo desse livro maravilhoso, onde Deus ele fala tremendamente com o seu povo através desse profeta por nome Daniel. Eu estava conversando com a minha esposa e eu disse para ela essa semana, eu falei: filha, se prepare que qualquer dia pode ser você. Ela disse: misericórdia, eu não estou preparado. E eu digo, irmãos, quem está preparado? Hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer um de vocês. Porque Deus ele escolhe a quem Ele quer usar. Aleluia. E mesmo se você não estiver na posição ou não estiver em condição, Ele vai colocar você na posição e na condição de que você possa ser usado. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, o texto vai começar dizendo que pareceu bem a Dário, ao rei, constituir 120 homens. Não era qualquer homem. Eram homens escolhidos, homens que tinham um grande entendimento da palavra, homens sábios, louvado seja Deus, e Daniel estava entre eles. Louvado seja Deus. Nós vamos começar esta palavra dizendo, irmãos, que o rei, ele contava com aquele povo,
A palavra vai dizer que essa escolha era para que se aliviasse o trabalho do rei, para que o rei não corresse nenhum risco. E trazendo para os nossos dias de hoje, o rei conta conosco. Quantas vezes o rei escala você para alguma tarefa ou a mim, e eu não me encontro em condições de ser usado, mesmo sendo eu já separado, mesmo sendo eu já escolhido, mesmo sendo eu já na mesa do rei, estamos comendo na mesa do rei, estando eu na casa do rei, eu digo que não estou preparado. O rei, meus irmãos, ele conta com cada um de nós. E trazendo para o presente, louvado seja Deus, nós podemos nomear esse rei como o pastor da igreja. Ele tem em suas mãos vários obreiros para serem usados. Será que nós estamos preparados para ele dizer: olha, hoje eu não consigo ir, você vai no meu lugar? Será que dentro do rei um compromisso, e ele dizer: olha, eu não consigo ir hoje, esse compromisso, quem está apto para me representar? Porque o chamamento do rei, irmãos, era para aliviar, louvado seja Deus, a sua carga de trabalho, era para aliviar o peso do seu trabalho, era para que ele não corresse nenhum risco. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 2 vai dizer assim, ó. Vamos começar pelo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Louvado seja Deus. No versículo de número 3 vai dizer: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, louvado seja Deus, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vemos que Daniel, nos livros, nos capítulos anteriores, a gente vai ver quantas coisas que esse homem passou, e ele se saía bem em todas as circunstâncias, em todas as lutas que ele era submetido, ele saía com louvor. E no final desta luta, a palavra vai dizer que Daniel saía muito bem. Daniel, ele era elogiado, e quando não era ele, era o seu Deus que dava essa vitória. Então, quando nós nos alistamos para estar neste reinado, quando nós nos alistamos para estar junto, louvado seja Deus, nós precisamos ter esse espírito excelente. E quem é que vai julgar que esse espírito é excelente? É as pessoas que nos veem, não é somente as pessoas que nos amam. Aqui quem fala que Daniel tinha um espírito excelente eram os homens que invejavam a Daniel, eram os homens que queriam passar a rasteira em Daniel, porque Daniel se destacava sobre todos os outros. Dentre os 120, louvado seja Deus, Daniel estava entre os 3, e entre os 3 ele era distinguido, ele era meio que visto mais que os outros, por ter um espírito excelente. Louvado seja Deus. No capítulo 2, nós vemos que o rei teve um sonho, e nesse sonho teve um decreto de morte para todos, não era para um, era para todos que se julgavam sábios. E através da vida de Daniel, Deus deu livramento àquele povo. Louvado seja Deus. Deus usou a vida de Daniel e quer usar a sua vida, quer usar a minha vida. Hoje nós estamos em um culto de ensino, louvado seja Deus, e é importante o que nós aprendamos, porque se nós não estudarmos, nós vamos aprender o que, meus irmãos? Foi dito agora há pouco acerca da leitura da palavra de Deus, e algumas pessoas não fazem uso dessa leitura, algumas pessoas não têm esse hábito de ler a palavra de Deus. Como que um dia
você vai estar pregando se você não estuda a palavra? Como que um dia você vai poder ensinar se um dia se nunca você sentou para aprender? Nunca tivemos interesse algum em aprender. A palavra de Deus vai dizer que lá em Israel, em Jerusalém, mais precisamente em Judá, Daniel, ele não era um qualquer. A palavra vai dizer que ele foi tirado do meio da sua nação com 17 anos e já era um homem de grande entendimento, de grande sabedoria. Daniel era estudioso desde a sua juventude. Louvado seja Deus. E a palavra vai relatar aqui no livro de Daniel, desde quando ele era jovem até a sua velhice. E não se vê Daniel em momento algum se corromper. Em todas as circunstâncias que ele se submete, Daniel ele termina com elogios, porque Deus permite, irmãos. Deus permite que muitas vezes nós entramos em prova. Não é para que nós moramos nessa prova ou nesse deserto, é para que nós sejamos aprovados. É para que um dia nós sejamos vistos como alguém que tem um espírito excelente. Quantos de nós podemos fazer esse julgamento? Que temos um espírito excelente. Quantos de nós podemos nos julgar a nós mesmos, como o apóstolo Paulo diz, para nós julgarmos a nós mesmos, né? Se formos olharmos para somente o dia de hoje, quantas coisas nós nos fizemos que desagrada a Deus? Quantas coisas que nós fizemos no dia de hoje, que se nós formos fazer uma retrospectiva, nós vamos achar muitas coisas das quais não ficamos orgulhosos. Louvado seja Deus. Mas vamos encontrar, dentre essas coisas que fazemos, muitas falhas, porque nós precisamos aprender de Deus a cada dia. Nós precisamos ter a leitura da palavra de Deus como algo cotidiano. Eu levanto pela manhã, eu vou no banheiro escovar a minha boca e logo me encontro com a palavra de Deus. Eu começo a encontrar conhecimento para vencer o meu dia, porque os dias são maus, diz a palavra de Deus. Como que nós podemos sair de nossa casa e adentrar um dia que Deus preparou de qualquer maneira? Precisamos fazer uso da palavra de Deus, porque se nós estivermos alicerçados, seremos como Daniel, seremos como os amigos de Daniel, que também tiveram como esse espírito excelente do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. O 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, como foi já dito aqui, como já foi lido, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa, que são bagagens, meus irmãos, que nós adquirimos para fazer peso para a nossa alma, os vícios, as culpas. Se nós temos uma culpa porque nós fizemos alguma coisa que desagrada a Deus, logo nós nos sentimos culpados. Quando nós nos sentimos culpados, precisamos adentrar a presença de Deus e adquirir dele perdão, porque sem o perdão, meus irmãos, não vamos morar no céu. Sem o perdão de Deus, esse mundo vai ser pequeno, como diz aí, para nós, porque vamos ficar com certeza aqui, meus irmãos. Deus não vai levar alguém de qualquer maneira para morar com ele. Eu tenho dito isso quase sempre. Deus não vai levar crente de qualquer maneira para morar com ele, mas nós precisamos ser achados como alguém que não tem culpa, alguém que não tem vício. Mas que vícios são esses? Vícios, não tem um, meus irmãos, que esse é terrível. Esse nós nem percebemos que estamos viciados. É o tal do celular, que é algo que nos ajuda tanto, mas também atrapalha a nossa vida espiritual e nos faz achar diante do nosso Deus culpado de alguma coisa.
nos faz nos achar diante do nosso Deus com bagagens que dificulta nós sermos fiel a Deus. Porque se nós tivéssemos, meus irmãos, em uma vida cotidiana de pecado, não conseguimos automaticamente ser fiel a Deus. Não conseguimos ser fiel à nossa esposa, aos esposos, aos filhos, às filhas, porque tudo tem princípio. Eu costumo também dizer que o camarada, quando não é um bom filho, ele não é um bom nada na vida. Ele não é um bom coisa alguma na vida. Ele não consegue ser um bom funcionário, não consegue ser um bom patrão, não consegue ser um bom namorado, não consegue ser uma boa namorada, não consegue ser um bom esposo ou uma boa esposa, porque eu não tive princípio. Eu fazia o que eu queria lá atrás e eu continuo fazendo, porque eu aprendi assim e eu sou velho demais para mudar, ou sou novo demais para mudar, achando que a nossa vida é eterna aqui. Sempre haverá um amanhã para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e dos nossos erros. Eu quero dar uma notícia para os irmãos: a vida é curta e cada dia que passa estamos mais próximos do Senhor Jesus. Não podemos de forma alguma, meus irmãos, deixar para que a nossa mudança aconteça amanhã. A nossa mudança tem que acontecer hoje. Hoje é o dia oportuno. Quem sabe depois desse culto aqui, Deus tem surpresa para alguém no nosso meio. Quem sabe depois desse culto ou durante esse culto, Deus me chama para morar com Ele. E como eu vou estar? Será que eu vou estar leve para subir com Ele? Ou vou estar pesado com bagagens, com vícios, com culpa, e ficarei preso aqui nesse mundo? Precisamos levar isso para as nossas vidas, meus irmãos. O Senhor está às portas e bate. A cada dia nós precisamos estar com os nossos corações acessíveis a Ele. Precisamos estar com as nossas vidas alicerçadas no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E o versículo 5: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes, meus irmãos, estamos nós meditando até na palavra de Deus? Lemos uma palavra, estamos meditando nela e alguém de repente não acha nada para nos acusar. E qualquer coisinha que você faz, ele diz: mas você não é crente? Às vezes você está cheio de razão, às vezes é alguma coisa que você de fato não pode fazer, mas aquela pessoa usa esse termo: mas você não é crente. E por que você não pode fazer? Não pode fazer porque não pode fazer. Mas o inimigo, ele usa dessas estratégias. Certa vez, igual esses amigos aqui, esses companheiros aqui de Daniel, foram também lá no céu acharem culpa contra Jó, porque em Jó aqui na terra não achavam o que culpar o homem. E o inimigo das nossas almas foi até Deus, para lá Deus permitir que Jó fosse entregue a uma grande provação. E nós sabemos da história de Jó, meus irmãos, quão grandes coisas terríveis aquele homem padeceu, porque era permissão de Deus. O inimigo foi procurar no Deus de Jó algo para intentar uma acusação. Quem sabe assim conosco seja dessa forma também. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, não encontra nada contra a nossa vida, e ele vai querer buscar, louvado seja Deus, na lei do nosso Deus. Mas a lei de Deus não permite tal coisa. A lei de Deus diz que você não pode fazer tal coisa. Me questionaram uns dias atrás: mas lá no Antigo Testamento não diz que você tem que guardar o sábado? Quer buscar coisas que de fato foram escritas para nos acusar, meus irmãos. Nós não podemos cair no engodo do inimigo. Nós podemos dizer para eles, diante de uma palavra dessa, Deus, que o
nosso Jesus, ele cumpriu toda a lei. E o nosso Jesus nos deu permissão para que pudéssemos fazer as nossas atividades nesse dia. Não é o caso, louvado seja Deus, não vem fazer parte do nosso ensinamento, mas seria algo que é usado como hipocrisia, porque a palavra vai dizer que guardar o sábado começa na sexta-feira à tarde, meus irmãos. E guardar o sábado não é apenas não receber e não trabalhar, é jejum de sexta a sábado ao final do dia, é não usar de nada, nem dos seus animais, de benefício algum para si, louvado seja Deus. Mas viajamos, usamos serviços públicos, onde tem pessoas dispostas a trabalhar para nós, e pagamos por isso. Nós passeamos, ficamos doentes por um médico, é hipocrisia, meus irmãos. Não era esse o assunto é bem outro, mas foi algo que me questionaram e eu senti necessidade de falar aqui, porque muitas vezes isso é jogado sobre as nossas vidas como algo que está escrito e nós não temos a resposta apta para poder entregar para essas pessoas essas que sacrificaram o nosso Jesus lá no passado, amém? Louvado seja Deus. Então estes príncipes, versículo 6, então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecermos um edito real, e fizeram firme este mandamento, que quaisquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, sejam lançados na cova dos leões. Esses supostos amigos de Daniel já buscavam algo para matar Daniel, porque via em Daniel uma concorrência. E nos dias de hoje a gente vê isso acontecer todos os dias, meus irmãos. Estamos no reinado do céu, nós estamos dentro da casa de Deus. O rei nos convidou para essa grande obra, e muitas vezes alguém que nos vê trabalhando todos os dias, fazendo a obra de Deus, não quer pagar o preço que pagamos, mas quer estar no lugar que nós estamos. Acha que está na condição de estar na frente, pregoando, ensinando, fazendo evangelismo, é apenas estar na frente. Não sabe o que acontece nos bastidores, porque não participam. Não vem em culto de ensino, não quer estudar a palavra do Senhor, perde cultos, mas quer estar na frente. E quando não acontece, começa a querer achar ocasião contra aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Era assim lá atrás, e continua ainda tendo essa mesma situação dentro da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 8: agora pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Louvado seja Deus, porque esta causa, ó rei Dário, assinou, está escrito o edito, esta escritura e edito. Aleluia. Louvado seja Deus. Eles buscaram, meus irmãos, documentos. Eles agora começam a usar o rei contra a vida de Daniel. Eles começam a usar a autoridade máxima para acusar Daniel de morte, para que assim Daniel não estivesse entre eles o maioral, porque era homem dedicado na obra de Deus, era homem fiel ao seu Deus. E não é algo comum a gente encontrar hoje homens e mulheres fiéis ao seu Deus, porque nós somos, meus irmãos, a palavra diz que ainda que nós somos infiéis,
o nosso Deus, Ele permanece fiel. Fiel 100% a Deus. Se nós estivermos fazendo uso da sua palavra direitinho, meus irmãos, chegamos ali um grau perto de onde é aceitável aos olhos de Deus nos ter como fiel, nos ter como servo, porque nós somos levantados para estar fazendo uso da palavra de Deus, levando a palavra de Deus aos cativos, aos prisioneiros, aqueles que não querem, ainda contra a sua vontade. Nós precisamos anunciar essas boas novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Abre parênteses. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Fechar parênteses. E 3 vezes no dia se punha de joelho, orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Tipo assim, meus irmãos, Filipenses 1:21 diz: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu imagino que Daniel usou essa frase lá. Ou seja, há um edito, há uma escritura assinada, uma sentença que se eu orar ao meu Deus, eu serei morto, serei jogado na cova dos leões. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não era simplesmente jogar você na cova do leão. O que acontecia é que aqueles leões ficavam de 3 a 7 dias de jejum, com fome, sem comer nada. Ou seja, quaisquer coisa que fosse jogado naquele lugar era imediatamente devorado, era imediatamente consumido por aqueles animais. Mesmo Daniel sabendo de tudo isso, há um edito, chegou ao conhecimento dele, há uma escritura assinada, onde quem fizer quaisquer petição a outro Deus ou a qualquer homem que não seja ao rei Dário, seria lançado na cova dos leões. E ele disse: eu com isso, louvado seja Deus, se eu morrer agora eu vou direto para o céu. Aleluia. Louvado seja Deus, porque ele disse que o morrer é ganho. Morrer é ganho. Se eu estou em Cristo e o Senhor me chama, eu vou morar no céu, meus irmãos. E se eu não estiver em Cristo, não adianta eu viver, porque o meu fim será trágico neste lugar. É verdade. Eu tenho para mim que o pensamento de Daniel era esse: se eu negar o meu Deus aqui agora, eu serei morto de qualquer forma, porque o inimigo, ele não ama ninguém. O inimigo, ele não conhece o que é o amor. Tanto é que esses camaradas, sendo da mesma região de Daniel, tenho para mim que eles poderiam ser, que se eu falar não falar não a Bíblia, tenho para mim que eles poderiam ser da mesma cidade, da mesma província. Mesmo assim, tentaram contra Daniel por inveja. Louvado seja Deus. Eu vejo algo assim bem parecido, irmãos, nessa passagem de Daniel, no capítulo 6, de Gênesis 37, onde a palavra de Deus também vai dizer de um jovem que começou a sua prova na mesma idade de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, quando ele veio cativo da sua terra, quando tiraram ele da sua terra e dos seus familiares, louvado seja Deus, ele tinha 17 anos, era um jovem, e foi levado para a Babilônia. Nos capítulos anteriores, como eu já comecei a falar, louvado seja Deus, tentaram mudar Daniel de todas as formas. Mudaram para começar o nome de Daniel. Quem sabe o seu nome também é mudado. Quando você vem para Cristo, você tem vários outros nomes que não é o seu. Que você é metido a besta, que você agora é rico, que você é nariz empinado, né? Te dão vários outros nomes. Louvado seja Deus, mudaram também, quiseram mudar também a alimentação de Daniel. Quiseram colocar um alimento que aos olhos parece maravilhoso, mas o seu interior ia fazer mal. Louvado seja Deus.
Mas Daniel, trazendo aqui para o mundo espiritual, meus irmãos, nos dias de hoje, Daniel preferiu comer alguma coisa que não era aprazível aos seus olhos físicos, mas queria fazer muito bem ao seu interior. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que em 10 dias se passaram e ele estava mais formoso, o seu semblante mais formoso do que todos os outros jovens. Louvado seja Deus. Tentaram mudar a alimentação de Daniel, mas ele não se corrompeu. Ele não se rendeu nos manjares do rei. Louvado seja Deus. Ele preferiu ter aquilo que ele era acostumado. Porque uma vez, meus irmãos, que experimentamos de algo confortável, não queremos voltar mais para a nossa vida antiga. É muito fácil eu me acostumar com algo que vai me fazer muito bem. É muito fácil eu me acostumar com algo que vai me fazer eu sentir confortável. Mas é muito difícil eu deixar, até mesmo pela causa de Cristo. A gente vê relatos todos os dias de pessoas que se corromperam, de pessoas que tinham uma vida no altar, de pessoas que tinham uma vida consagrada a Deus, mas começou a prega aqui, prega ali, o seu nome começa a crescer, a pessoa começa a ganhar dinheiro. Quando a gente começa a examinar as notícias que chegam, é que estava bebendo, é que estava fumando, é que estava com um amigo que fazia uso de entorpecente, mas não tem nada a ver. Quando pensa que não, também está fazendo uso. Porque, meus irmãos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. A iniquidade, meus irmãos, pode ser um amor ao dinheiro, não necessariamente ter dinheiro, que é uma coisa bem diferente do que amar o dinheiro. É ter o dinheiro como seu servo e não como seu senhor. Tem pessoas, aqui não, mas onde eu morava eu conheci pessoas que com dinheiro em casa, às vezes ficava com fome para não gastar o dinheiro. Não é fácil, meus irmãos, de se ouvir uma coisa dessa, mas verdade pura. Outras pessoas têm dinheiro, têm status, mas comem a comida mais barata que ele possa encontrar. Ele não satisfaz o seu físico, o seu corpo, por amor ao dinheiro. Isso é ter o dinheiro como seu senhor. É onde a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tirou até aqui do lado. Glória a Jesus. Aleluia. Versículo 11. Diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, louvado seja Deus, porventura não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seriam lançados na cova dos leões? Louvado seja Deus. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Versículo 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Ouvindo então o rei, o negócio ficou mudo, penalizado e a favor de Daniel. Louvado seja Deus. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Meus irmãos,
o rei ele tem visto a sua luta. O rei ele tem visto o que você tem feito todos os dias. E não é por engodo do inimigo ou por um laço de alguém que te quer mal que o rei vai querer que você sofra algum dano, que você sofra algo que vai te fazer mal. Nós acabamos de ver que o rei, ele tentou defender a Daniel, ele lutou por Daniel, porque, meus irmãos, uma coisa é certa: quando você está próximo do rei, você se constitui inimigo dos homens. Quando você começa a se destacar diante do rei, alguém sempre está perto para querer passar a rasteira em você, para querer tirar você do caminho, porque sabe que você estando diante de Deus, tendo você o poder de influenciar, você vai fazer isso, você vai influenciar pessoas, e é o nosso chamamento aqui na terra. Precisamos ter, meus irmãos, a unção de Daniel. Precisamos, meus irmãos, ter esse chamado de Daniel. E o rei, ele já dispôs esse chamado para você. E ele vai te defender em todas as circunstâncias que você passar. Aleluia. Ainda que ele permita que você passe pelo vale, ele vai passar com você. Ainda que ele permita que você seja jogado na cova dos leões, ele vai colocar anjos para defender a sua integridade. Não precisamos ficar preocupados com isso, meus irmãos. Quando nós fomos designados para algo, se no meu eu achar que eu não posso, não vamos dizer não para a obra de Deus. Eu entendo que eu não consigo, mas eu tenho um Deus que pode. Com a minha força eu jamais vou conseguir. Mas e o nosso Deus, meus irmãos? Onde fica, qual lugar que Deus ocupa em nossas vidas? Glória a Deus. Quando eu olho para mim, há algum tempo atrás, eu fico imaginando: Senhor, quem era eu? Eu ainda me sinto muito pequeno, eu ainda me sinto menor do menor do menor. Eu não tenho o conhecimento de Daniel, eu não tenho, meus irmãos, a eloquência de Daniel, homem estudado, homem sábio, mas eu tenho me esforçado para, quando o meu Deus me requisita para algo, mesmo eu tendo as minhas forças pequenas, eu digo: Senhor, eis-me aqui. Louvado seja Deus. Isaías, no seu capítulo 6, quando ele foi chamado ao ministério profético, ele diz para Deus que ele era alguém de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, o Isaías, ele estava numa iniquidade só. Não só vivia na iniquidade, mas também o povo que vivia com ele era um povo iníquo. Mas Deus tinha um chamado para Daniel, perdão, para Isaías. E quando Deus permite que Isaías veja os mistérios do rei, ele disse em uma visão que ele via os anjos com 6 asas, que usava 2 para voar, que usava 2 para cobrir os pés e 2 para cobrir o rosto. E esse mesmo anjo foi no altar da brasa, louvado seja Deus, no altar do incenso, e com uma tenaz pegou uma brasa viva, e com essa brasa ele queimou a iniquidade de Isaías. Quem sabe, meus irmãos, o que falta para nós nos dias de hoje é essa determinação. Eu recebi o chamado, louvado seja Deus, e eu vou em frente àquele chamado, porque eu conheço quem me chamou. Dias atrás, meus irmãos, eu recebi um convite para ir lá para São Bernardo do Campo, louvado seja Deus, pregar na Santa Ceia lá. Eu sequer imaginava como era a igreja, se era grande, se era pequena, se tinha grandes homens eloquentes, se tinha grandes homens formados em doutos. Eu disse: eis-me aqui.
envia a mim. E eu fui, meus irmãos, com essa cara que Deus me deu e com essa coragem. Muitas vezes o que falta nas nossas vidas é isso. Às vezes eu falo, eu recebo um chamado, louvado seja Deus, eu vou olhar para a dificuldade, eu não vou olhar para o Deus que eu sigo. Era contrário aqui com Daniel. Não importa quantos editos sejam assinados, quantas escrituras foram assinadas, não importa quantos reinos se passam, porque Daniel não viveu só um reinado, Daniel viveu vários reinados. Por eles passaram Nabucodonosor 1 e 2, pai e filho, aí veio Belsazar, aí Dário, aí tem mais reis ainda que Daniel passou, e em todos eles Daniel foi provado e Daniel foi aprovado. Louvado seja Deus. Teve a estátua gigantesca lá que foi levantada para adoração, louvado seja Deus, e Daniel não adorou. Daniel desafiou a lei daqueles deuses que nada podem fazer por eles, por si próprio. Louvado seja Deus. Mas agora Daniel coloca o Deus que ele serve diante de toda uma autoridade, porque o que o rei falava, meus irmãos, não se mudava. Você observa aqui que Dário, ele tentou defender Daniel, e o dia inteiro ele fez isso. A palavra vai dizer que ele trabalhou para defender Daniel. Agora, quando chega no final do dia, tem um confronto daqueles supostos amigos de Daniel e o rei Dário. Louvado seja Deus, nós vamos observar aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança, louvado seja Deus, que o rei determinar se pode mudar. Ele estava fazendo uma cobrança para o rei. Olha, rei, o senhor assinou um edito e já era para os ossinhos de Daniel, está tudo limpinho lá na cova. O dia inteiro se passou e nós estamos esperando. Lembra o que aconteceu com Jesus? Onde Jesus foi posto na balança com um criminoso, e agora eles pediam a libertação do criminoso e a condenação de Jesus. Eu vejo a mesma história aqui, meus irmãos, só que em média 450 a 500 anos antes de Jesus, a história já se repetia. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel agora sabia que o seu desafio estava bem próximo de acontecer. Você acha que Daniel estava com medo? Eu acredito que não estava com medo, porque uma pessoa com medo, ele pode mudar de ideia. Uma pessoa com medo, ele pode mudar de opinião. Mas Daniel, ele estava firme na sua decisão de ser fiel a Deus. Glória a Deus. E eu pergunto, será que nós, nos dias de hoje, temos sido fiel a esse Deus? Será que nós estamos determinados a enfrentar um edito, uma lei? Será que nós estamos determinados a enfrentar pessoas que em poder é infinitamente maior que nós? Enfrentar por esse Deus, em confiança a esse Deus? Daniel fez isso, porque ele cria que ainda que ele morresse, meus irmãos, ele seria salvo. Ainda que o corpo dele sucumbisse, fosse alimento de animais, a alma dele, o espírito dele estaria com esse Deus, porque é um Deus fiel. Louvado seja Deus. E o versículo 16: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Até o rei cria, meus irmãos, que o Deus de Daniel podia fazer isso, porque ele já havia testemunhos
dos reis passados, reis que morreram. Louvado seja Deus. Teve um camarada lá que ele saqueou a casa de Deus lá em Jerusalém e levou todos os utensílios de ouro de Deus. Louvado seja Deus. E lá um dia ele faz uma orgia com milhares de pessoas, 1000 para ser mais exato, 1000 homens importantes com as suas mulheres, com as suas concubinas. Louvado seja Deus. E fizeram uma grande orgia. Lá pela madrugada, esse rei embriagado disse: traga todas as taças de ouro que veio de Jerusalém, que nós vamos tomar vinho nela. E trouxeram. Na mesma hora que começaram a tomar o vinho, apareceu uma mão escrevendo lá na parede a sentença de Beltesazar. Meus irmãos, ele ficou tão preocupado que ele ali começou a querer dividir o seu reinado para quem decifrasse aquela escrita na parede. Ele ficou tão preocupado que ele disse: olha, quem decifrar essa escrita na parede será o terceiro no meu reino. Ele propôs dividir o seu reinado, tão preocupado. Ele sabia que era algo extremamente grandioso para o seu tempo, algo sobrenatural diante de tantos olhos, tantas pessoas. E a palavra de Deus vai dizer que não foi em um lugar camuflado, não. Diz que foi a parede mais alta e a parede que estava com a pintura mais bonita, um lugar de destaque onde todos pudessem ver aquela escrita. E ele muitíssimo preocupado. Aí Daniel foi lá. Meus irmãos, olha aqui, ao pachorra desse rei. Depois que Daniel decifra tudo, ele vai dizer: olha, põe uma cadeia de ouro no pescoço de Daniel e institui ele a terceiro do meu reino. Ele não tinha mais nada. A palavra vai dizer que naquela mesma noite ele morreu. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus vai dizer que capítulo 4, louvado seja Deus, capítulo 5 e o verso 29, bem aqui atrás, capítulo 5 e o verso 29, louvado seja Deus. Acharam? Diz assim: então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse, louvado seja Deus, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Louvado seja Deus. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Meus irmãos, isso é ser fiel a Deus. O camarada chega lá diante de uma autoridade máxima e ele decifra aquele edito e diz que o reino daquele camarada foi cortado, foi tirado, foi dividido. Aquele camarada se achou pesado na balança. Louvado seja Deus. E agora o seu reino foi tirado. Aqui no Daniel capítulo 5. Em Daniel capítulo 4, louvado seja Deus, tem um sonho, louvado seja Deus, de Nabucodonosor. E ele também premia a Daniel por decifrar este sonho. Meus irmãos, louvado seja Deus, são coisas que, se a gente for olhar, Daniel, ele veio de Jerusalém. Daniel foi levado em cativeiro para um lugar onde ele teria tudo para ser mais um, onde ele teria tudo para se submeter à corrupção da época, a experimentar os manjares do rei, ter para si as mulheres mais formosas, ter para si muito dinheiro, louvado seja Deus, mas ele preferiu não se corromper. Imagine só, meus irmãos, se fosse nos dias de hoje. Imagine só se você recebesse uma proposta do rei: olha, você vai estar dentro do meu palácio, vai comer do bom do melhor, vai comer na minha mesa, você será o terceiro no meu reinado. Ou seja, meus irmãos,
ele teria autoridade para mandar o que ele quisesse, para dizer este vai, para dizer aquele fica e aquele ficar, porque ele teria uma posição elevadíssima, louvado seja Deus, no reinado desses homens, porque todos eles propuseram proposta desse tipo para Daniel. E eu pergunto, se fosse hoje, será que nós estaríamos aptos a dizer não? Será que, assim como Daniel, nós poderíamos olhar para a vida de José e abnegar a mulher de Potifar? A palavra vai dizer que ele tinha 17 anos, vai dizer que a mulher de Potifar era muito bonita, e a mesma se agarrou com ele, puxando a sua túnica e deixando praticamente despido. O que ele faz? Ele foge. Não pecarei contra o meu Senhor. E por isso ele pagou um grande preço, meus irmãos. Quem é que quer pagar preço por não desfrutar algo favorável à sua carne? Quem sabe, se nós recebemos proposta, não precisa nem ser algo grandioso, meus irmãos. É só alguma coisa que nos tire de uma situação momentânea. Não, você está passando por esse apuro aqui com as contas, vou te dar algum aqui para você pagar suas contas, e você faz isso e aquilo. Você sabe que é errado, mas vai acabar fazendo. Você sabe que não deve fazer, mas vai acabar fazendo. Se corrompe. Não queremos mais pagar nenhum tipo de preço. Não queremos mais, meus irmãos, sofrer pela causa de Cristo. O que nós queremos é estar confortavelmente todos os dias. Eu recebo uma proposta, e a proposta é boa, vai me fazer bem, e eu ainda vou ganhar dinheiro. Eu não vou nem perguntar para Deus se é vontade dele, mesmo que aquilo não seja algo considerado errado perante a lei dos homens, mas é favorável para mim, eu vou levar vantagem, estou dentro. Não perguntamos qual que é a vontade de Deus, não queremos nem saber qual que é a vontade de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. 17. Sei que tem gente acompanhando aí, louvado seja Deus. E foi trazido uma pedra e foi posto sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Daniel agora, eu imagino, meus irmãos, como seria ali. Eu começo a imaginar Daniel vendo aqueles leões como gatinhos, como vendo aqueles grandes predadores como um bichinho inofensível, como um animal de estimação. A palavra de Deus vai dizer que Deus colocou os anjos ali para guardar a Daniel. E o que foi mudado ali, meus irmãos? Foi a visão de Daniel? O que foi mudado foi a visão dos leões? O que foi mudado foi a proteção divina que veio àquele lugar? Louvado seja Deus. Nós temos aí, meus irmãos, 3 grandes coisas a escolhermos para que Daniel tivesse o seu livramento. E a palavra de Deus continua dizendo que, louvado seja Deus, então o rei, versículo 18, então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Tamanha preocupação que o rei Dário tinha sobre a vida de Daniel. Por mais confiança que ele tinha no Deus de Daniel, havia ali uma preocupação que é natural, meus irmãos. Leões famintos, acostumados a devorar quaisquer coisa que fosse jogado ali, e Daniel estava lá. E a gente percebe que o rei, ele tinha esperança de Daniel sair dali com vida. Tanto é que no dia seguinte a palavra de Deus vai dizer que o rei acordou cedinho. Versículo 19: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Louvado seja Deus. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, Glória a Deus. para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Irmãos, Daniel ali falava de si próprio, com propriedade, com certeza, com convicção, daquilo que ele fazia. São testemunhos que livra a sua alma do inferno. São testemunhos que livra a sua carne de virar alimento. Louvado seja Deus. Quando o edito foi escrito, louvado seja o nome do Senhor, a palavra vai dizer que Daniel, ele entrou para o seu quarto, abriu as janelas para o lado de Jerusalém e orou continuamente como costumava fazer. Não era uma situação isolada. Agora, nos nossos dias, meus irmãos, nós estamos tão acostumados a ser um crente 6 horas que tudo nós é ora por mim. Nós não temos a capacidade de interceder pela nossa casa, de interceder pela nossa família, de dobrar o seu joelho e colocar a sua situação diante do seu Deus. Eu fico observando que será tanto assunto que teria Daniel para falar com Deus. Porque seria 3 vezes por dia, e não seria joelhou e levantou, porque dava tempo dos camaradas e vigiar e encontrar ele orando. E você pensa que ele parava de orar quando os seus inimigos chegavam? Aí que ele orava mais, meus irmãos. Você pensa que ele parava de orar quando o acusador chegava diante dele, sabendo que aquelas pessoas iriam entregar a sua vida para o rei, ia colocar a sua vida em perigo, porque ele não negara ao seu Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas essas, como eu já disse, da sua convivência, pessoas essas que poderiam se unir por uma causa melhor, diante daquele rei que muitas vezes era um iníquo. Apenas esse rei Dário aqui, que a gente não vê muitos relatos de afronta contra o nosso Deus, mas todos os outros, meus irmãos, o Nabucodonosor Neto, filho, o Beltesazar, todos eles levantavam grandes deuses feitos pela mão do homem para afrontar o nosso Deus. Louvado seja Deus. E nós vimos que Daniel, juntamente com seus amigos, ele enfrentou muitas vezes, em todos os reinos tinha uma afronta, e todos esses reinos ele se levantava e Deus dava vitória. Muitas vezes nós nos levantamos contra algo que não concordamos. Uma vez oramos e Deus dá a vitória, daí se levanta de novo e nós não temos mais força, porque não acreditamos mais num Deus que está escrito lá nos Hebreus 13 e o verso 6, que vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. O Deus de Daniel é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. Agora eu pergunto, as pessoas daquele tempo ainda são como as pessoas de hoje? Louvado seja Deus. Quando o rei desesperado, procurando alguém decifrasse a leitura da parede, o escrito na parede, quando Daniel é colocado à presença do rei, aí o rei pergunta: Daniel, tu ainda és o mesmo? Porque quando era no tempo do seu avô, do Nabucodonosor, seu avô, Daniel era jovem, 17 anos. Daniel, ele tinha uma grande sabedoria diante do seu Deus. Daniel ele tinha uma dedicação, uma fidelidade a seu Deus
fora do comum para aquele tempo. E quando ele se apresenta com cerca de 88 anos, mais ou menos, lá o último dos Nabucodonosor, louvado seja Deus, Beltesazar, ele pergunta: Daniel, tu és ainda o mesmo? Quando nós começamos a nossa carreira, exercendo o nosso chamado, nós começamos com toda a força, começamos a fazer tudo com muita alegria, tudo que nos era ortogado a fazer, nós fazíamos. Nós vamos evangelizar lá na Barra do Una, opa, vamos para cima. Aí vem a dificuldade, tem que ir caminhando, vamos caminhando. Agora, meus irmãos, eu pergunto: ainda somos o mesmo? Ainda temos a mesma disposição para o reino? Será que nós podemos fazer como os nossos antepassados? Paulo, quantas províncias Paulo andava? Era dentro de carros confortáveis, não era? Era na paleta, meus irmãos, era no SP2, era em cima do jumento, era em cima do animal, de cidade em cidades, proclamando o Evangelho, levando as boas novas de salvação. Hoje, se nós não tivermos um carro, nós não saímos do lugar. Se alguém manda pregar numa igreja que é 3 quilômetros da nossa casa, nós temos que chamar um Uber, nós temos que ir no nosso carro. Se não temos um carro, não temos um Uber, não achamos uma carona, eu não vou lá não. Por que eu vou caminhar tanto para pregar? Tem pessoas lá perto, põe eles. Negamos o nosso chamado, meus irmãos. Nós negamos o nosso chamamento. Como obreiros de Deus, nós estamos deixando a desejar. Nós precisamos ler mais a palavra do Senhor, ver o que fizeram os grandes homens de Deus e falar: mas será que eu sou crente mesmo? Ou será que eu me envergonho de dizer que eu sou crente? Será que eu posso ser crente mesmo quando eu leio a história de Estevão? Louvado seja Deus, que alguém, por pregoar a palavra de Deus, começa a ser apedrejado e ser apedrejado até a morte? Ou quando alguém põe uma cruz diante de mim, você vai morrer crucificado igual ao seu Deus, e eu dizer: pode botar de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual ao meu Deus. Aleluia. Será que podemos dizer que somos crentes? Essa palavra de hoje é para nós refletirmos, é para nós guardar dentro do nosso coração, para amanhã, quando nós recebermos o chamado, nós lembrar dessa palavra. Nós dizemos assim: olha, os nossos antepassados morreram pela causa, os nossos antepassados enfrentaram leões famintos pela causa, louvado seja Deus, e tiveram vitória. Tiveram vitória, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 3, como eu já falei, a fornalha de fogo ardente. O camarada institui uma imagem gigantesca e diz: olha, Valdeni, tu não é crente? Tu não é servo do Deus Altíssimo? Pois vamos começar a tocar os instrumentos agora. Se não ajoelhar e não dobrar o joelho, churrasco. Meus irmãos, são situações que só tendo experiência com Deus para enfrentar. E como é que eu tenho experiência com Deus? Irmão José, como é que eu tenho experiência com Deus? Irmão José, com certeza não é sem ler a palavra de Deus. Com certeza não é sem joelhos no chão. Com certeza não é sem consagração. Com certeza não é sem preço. O relacionamento, meus irmãos, constitui-se de convivência. Ninguém vê uma mulher vê um homem lá fora, vou me casar com ele ou com ela, porque achei graça aos olhos dela, que achei ela bonita ou ele bonito. Não, meus irmãos. O relacionamento se constitui de convivência. A gente vai conversando, a gente vai vivendo e a gente vai conhecendo. Com Deus não é diferente. Nós precisamos conversar com o nosso Deus. Eu não consigo desenvolver um relacionamento com meu Deus se eu sequer quero falar com Ele, se
se eu sequer dobro meu joelho, antes que o joelho arde em cima do tapete confortável, eu já quero me levantar. Eu não tenho assunto nenhum a tratar com Deus, porque as minhas coisas pertencem a mim, as minhas decisões pertencem a mim, eu não preciso comunicar nada a Deus. Então eu joelho ali na igreja, lá começa o culto, o pastor vê que eu estou orando. Às vezes eu fico quietinho ali, o pastor não dá uma bronca, não me chamar, louvado seja Deus, lá no quartinho da bronca e dar uma exortada. Eu vou ficar quietinho, mas a minha vontade ele está batendo papo aqui, com um e com o outro, que é mais fácil, meus irmãos. É mais fácil eu sentar ali, bater papo com um, bater papo com o outro, do que eu reservar o meu tempo para Deus. Eu tirar as minhas 3 vezes por dia para orar a Deus. E essas 3 vezes não precisa ter limite de tempo. Eclesiastes capítulo 3, louvado seja Deus, Salomão vai dizer que existe tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Então há tempo para você, meus irmãos, para você, para mim e para nós fazermos o que quisermos fazer. Basta tão somente nós começarmos agora, Marcelo, a administrar o nosso tempo. Louvado seja Deus. Eu vou trabalhar 8 horas. Eu disse quantas horas? 8 horas. Vai sobrar ainda 16 horas do meu dia, que é 24 horas, sim ou não? Aí eu vou tirar 8 horas para dormir, que é básico. 8 horas de sono para você restabelecer as suas energias. Quanto sobrou? 8 horas. Ficou bem fraquinho, mas ainda saiu 8 horas aí. O que eu vou fazer com essas 8 horas? Operador Willer? São tantas coisas que eu não consigo nem descrever. E eu pergunto, relacionamento com Deus está entre essas coisas? Dessas 8 horas que Deus te deu de sobra, você pode administrar. Vou reservar 2 horas para minha família, vou reservar 3 horas aí para os afazeres domésticos, para ajudar em casa, cuidar das coisas de casa, ajudar também. Ainda vai sobrar ainda bastante tempo. Mas o que eu vou fazer com esse tempo, Valdemir? Talvez eu vou ficar, sobrou 3 horas, talvez eu vou ficar 2 horas e 50 no celular. Sobrou 10 minutos, eu vou no banheiro rapidinho, me ajoelho ali 2 minutos, tá bom demais. Eu não esqueci de Deus, eu ajoelhei 2 minutos por dia, meus irmãos. Deixamos o tempo, o pior tempo para Deus. Essa é a palavra certa, no modo, como diz o pastor, no modo chulo de dizer, o pior tempo da nossa vida deixamos para Deus. Quando estamos cansados, cheios de sono, nos ajoelhamos ali sem vontade, por uma obrigação e não por voluntariedade. Eu não consigo dizer assim, olha, eu vou chegar em casa hoje 5 horas, 17 horas. Você disse que horas? 17 horas. Vou dar uma ajuda ali em casa se estiver precisando, eu vou tomar um banho, eu vou fazer leitura da palavra, eu vou tirar um tempo para o meu relacionamento com Deus. Eu chego em casa desesperado, vou correndo, tomo um banho rapidinho, mal me seco, cato o celular, vou para o joguinho, vou para as redes sociais, ali acabou o meu tempo. Passa as 8 horas, eu não sei o que eu fiz, meus irmãos. Jesus está voltando. Nós precisamos entender que Jesus está voltando, meus irmãos. Será que nós não vamos mais se preocupar com isso? Será que como vai estar a nossa vida espiritual? O nosso crédito com Deus está como? E aquele talento que Ele colocou nas nossas mãos, como é que está? Deus fiel, aleluia. O Senhor nos deu um talento de oratória, para orar, você ora bonito. Você sabe as palavras, Deus te instrui, mas você não tem coragem de exercer. Você tem uma voz bonita, você sabe adorar, mas você não quer adorar porque você tem outras coisas mais importantes para fazer. Aleluia. Aleluia.
Nós precisamos, meus irmãos, criar vergonha. Eu não fico nem um pouco preocupado em dizer isso, não fico. O pastor não tem juízo em me chamar e falar para mim para cá, eu não tenho juízo. Porque eu não fico nem um pouco preocupado. Quem foi chamado aqui para alisar cabeça de crente é Isabel, que é cabeleireira. É verdade, eu não aliso cabeça de ninguém. O que Deus me der, eu passo para a igreja. O que nós estamos necessitando é de criar vergonha, nos colocar em lugar de crente. Nós sabemos que nós temos um chamado. Só que quando lemos a palavra, se é que lemos a palavra de Deus, será que não diz nada com a gente, não? Quando lemos aqui o livro de Daniel, meus irmãos, não diz nada, não. Lê de um lado, sai do outro. Entra aqui, sai cá. A gente está andando. Fala, não, esse camarada não é normal, não. Não é extraterrestre, não era desse lugar. Não é mesmo. Também não somos desse lugar, meus irmãos. Estamos de passagem aqui, de passagem. O Senhor Jesus virá buscar aqueles que têm um relacionamento com Ele. Aleluia. Eu não estou falando brincando, nem para dar risada, não. Às vezes parece engraçado, mas eu estou falando sério mesmo, meus irmãos. É momento de nós levarmos a sério o nosso chamado. Aleluia. É momento de nós desenvolvermos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Aleluia. Quando Deus colocou um talento em minha mão, é para eu agranjar outros talentos. Porque se nós somos servos que fazemos só aquilo que nos for ordenado, a palavra de Deus vai dizer que somos servos inúteis, somos sem criatividade, não temos capacidade de fazer além, de surpreender. Deus me mandou, eu ia até aqui, mas eu vou surpreender. Eu quero mostrar para o meu Deus que eu posso mais. Eu posso mostrar para o meu Deus que aquela unção que Ele me deu, agora já cresceu. Quando eu fui chamado como um novo convertido só para me libertar das coisas do mundo, eu já passei essa fase. Agora eu já estou adorando. Eu já venci essas coisas do mundo, eu já venci. Eu estou sentado adorando. Passou mais um tempo? Não, eu já estou pregando a palavra de Deus. Porque aquilo que Deus me deu tende a crescer em minha vida. Eu não quero ser um servo inútil. Já pensou, Deus me dá um talento, e aí, um ano depois, ele vem sobre a minha vida, e eu vou dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um servo exigente, o Senhor colhe onde não planta, e o Senhor cobra de quem não se deve. Então eu, com medo, eu cavuquei aqui e enterrei. E agora eu vou pegar e entregar para o Senhor do mesmo jeito. Quem se lembra o que foi que Jesus disse? Alguém se lembra? Não, né? Ninguém lê Bíblia? Como é que se lembra se não lê a Bíblia? Jesus manda jogar nas trevas exteriores. Ainda diz, mas sabe que eu sou exigente? Sabe que eu colho no plano? Por que não deu meu dinheiro aos banqueiros? Para que corresse juros. Servo inútil. Ser lançado nas trevas exteriores. Quem quer ser lançado nas trevas exteriores? Hein, meus irmãos? Quem foi chamado aqui para exercer algo que agora, na metade do caminho, prefere ser jogado nas trevas exteriores? Se eu tenho um chamado, eu quero exercer esse chamado sobre quaisquer coisa, quaisquer situação, não importa. Se eu estiver lá em cima da cama e não puder levantar, tem uma justificativa. Fora isso, não tem justificativa, irmãos. Não tem. Nós temos que aprender a ser crente. Nós temos que aprender que nós somos chamados para ir morar no céu. Nós não fomos chamados para parar diante da cova do leão, senão se tiver que entrar lá dentro, nós vamos entrar. Se tiver que passar a noite lá, nós vamos passar a noite. Se tiver que entrar na fornalha, vamos entrar, meus irmãos. Ou não confiamos mais no Deus que nos chamou para essa obra? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum.
não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si, louvado seja em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Louvado seja até aqui na parte A. Meus irmãos, imagine só, quando Deus te manda fazer algo. Observe aqui, Deus te manda fazer algo, e ali você encontra uma grande dificuldade, aí você ora a Deus, você pede a Deus, e Deus não tira a dificuldade. Imagine só isso aqui. Aí você luta, você se esforça, e você atravessa aquela dificuldade. Deus vai te tomar pela mão, vai te tirar, meus irmãos, assim como ele tirou a Daniel. A palavra está dizendo aqui: o rei mandou tirar a Daniel da cova dos leões. O rei vai agir na sua vida dessa forma, se assim você agir como Daniel agiu. E ele saiu, e observe o que aconteceu, meus irmãos. Louvado seja Deus. Versículo, aí na parte B, do versículo 23. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Foi difícil? Foi difícil? Foi difícil e fácil ao mesmo tempo. Ele passou por grande dificuldade, mas só de crer nesse Deus, ele foi tirado ileso. Está vendo essa prova que você está passando aí? Ó? Enquanto você não se colocar na posição de crente, você vai continuar lá. Você precisa provar para você mesmo que você confia nesse Deus que te chamou. Aleluia. Ou então vai ficar igual o povo lá no Egito, dando voltas no deserto. Dando voltas no deserto. E você sabe o que aconteceu com eles, né? Morreram todos, com exceção de 2. A palavra de Deus vai dizer que só os remanescentes adentraram na Canaã. Aleluia. Só os remanescentes. Se você não se colocar no lugar de crente mesmo, você vai ficar nessa peleja a sua vida inteira. Comece a se colocar no lugar de crente, porque quando você coloca-se aqui, ó, o diabo já te vê como adversário. É verdade. E você não agrada a Deus o suficiente para Deus te ajudar, o diabo ele vai tomar conta. Viu, meus irmãos? É sério isso aqui. É sério isso aqui. Louvado seja Deus. Versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Para você ver como era a situação. Eram animais que estavam ali dias com fome, para não ter nenhum meio de escape para o condenado. Ali era jogado pessoas que eram condenadas por alguma coisa que haviam feito que desagradava ao rei. E Daniel adentrou naquele lugar e saiu, porque Deus estava protegendo ele. Não importa onde seja a prova e o tamanho da prova que você e eu estejam vivendo, se nos colocarmos diante desse Deus, confiando nele, Ele vai nos pegar pela mão assim, ó, vai nos tirar dessa prova, vai nos tirar desse cativeiro, ainda que estivermos morando e vivendo na Babilônia, Deus vai estar lá conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações. Estão acompanhando o versículo 25? Amém. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente e diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada.
26. Da minha parte é feito um escrito pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, louvado seja Deus, permanente, e o seu reino não se pode destruir, louvado seja Deus, e o seu reino e o seu domínio é até ao fim. O rei Dário, ele viu o que Deus fazia através de Daniel. O que o mundo vê que Deus faz através da sua vida? Será que lá na sua casa o seu vizinho pode olhar para você e dizer: Deus mudou aquela pessoa? Aquela pessoa era briguento, aquela pessoa xingava todo o tempo, aquela pessoa bebia todos os dias, fumava, e agora aquela pessoa é diferente. Será que o mundo lá fora pode ver essa ação de Deus na minha vida e na sua vida? Será que o mundo lá fora pode dizer assim: olha, não, eu vou servir a esse Deus, porque o seu reino é eterno. Eu vou servir a esse Deus porque não se pode mudar a sua vontade, porque é um Deus mutável. Não se pode mudar o que esse Deus decreta para que seja feito. Louvado seja o nome do Senhor. 27. Ele livra e salva e opera sinais e maravilha no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O que é essa provinha que você passa? E se é que se pode chamar de prova? O que é esta caminhada sua que às vezes você encontra algum tropeço no meio do caminho? Diante desse Deus que você diz servir. Será que lá no meio da sua noite você consegue contar a sua vida inteira para esse Deus? Será que é mais fácil você contar para esse Deus do que para o seu pastor, para o seu irmão, para o seu vizinho, para as redes sociais? Será que é mais fácil eu ir lá no Facebook e eu digitar um texto imenso contando toda a minha história do que eu colocar meu joelho no chão e contar tudo para Deus? Hein, meus irmãos? Será que o mundo pode ver em mim mudança que antes não houvera? Será que hoje alguém pode olhar para mim e dizer que eu sou diferente? Ou perguntar para mim se eu ainda sou o mesmo de algum tempo atrás, quando eu resolvi fazer uma conversão no meu caminho? Hein, meus irmãos? Será que Deus pode olhar para você também da mesma sorte e dizer: olha, Gabriele era desse jeito, mas ela fez uma convenção. Aleluia. O que é convenção? Mudar a rota. Se eu mudei uma rota, eu fiz uma convenção. Eu ia num caminho tortuoso, Valdemir, e eu fiz uma convenção daquele caminho. Eu fui para a direita. Eu ia pelo caminho tortuoso e eu fiz uma convenção. Eu fui para o lugar correto. Eu estou diante de um Deus grandioso, diante de um Deus em que os homens têm que olhar e tremer. Louvado seja Deus. Os homens tremam e temam o Deus de Daniel. Está no versículo 28. Louvado seja Deus. Perdão, versículo 26. Versículo 27, 28 diz assim: este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Esse Daniel, meus irmãos, ele foi próspero em todas as etapas da vida dele. Nós começamos lá no capítulo 1 com Daniel jovem. Aqui Daniel já tinha cerca de 88 anos, mais ou menos. E ele continuou sem se corromper. Olha para a tua vida lá atrás, quando você foi chamado. Aleluia. E agora começa a olhar a tua história inteira e ver onde foi que houve um erro, onde
a estrada estava escorregadia e você acabou saindo do caminho. Observe onde tinha um obstáculo e você resolveu fazer uma volta, porque o atalho era mais fácil. Pastora Rosilene, o atalho não tinha pedra, o atalho não tinha árvore pelo meio do caminho, o atalho não tinha bode, só tinha ovelha. E esses bodes pereceram todos. Esses bodes que eram para ouvir de você alguma coisa e não ouviram nada. Então, quando nós agimos dessa forma, nosso reino não prospera, a nossa casa não prospera, o nosso trabalho não prospera. Sempre a luta maior do que eu posso suportar, porque eu estou sozinho. Eu não tenho um relacionamento com Deus, que por sua vez me dá força, me sustenta, pega em minha mão com sua mão de poder e me faz transpor as barreiras. O que eu preciso agora é voltar, retroceder, deixar esse caminho tortuoso, deixar esse caminho que prejudica a minha saúde, deixar esse caminho que prejudica o meu físico, que prejudica a minha vida familiar, que prejudica o meu trabalho, porque nesse atalho eu começo a levar bagagem de coisas que estavam lá no mundo, lá no passado. Sabe, quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, ele fala que os nossos erros foram jogados no mar do esquecimento. Quem já ouviu falar disso aqui? Agora nós começamos a olhar para aquilo que seria do esquecimento, que não está sendo mais esquecido. Eu começo a lembrar. Eu fumava umzinho, vou só experimentar de novo. Não está nada não. Misericórdia não, para nós é sério mesmo. Eu jogava ali uma mega sena, eu fazia uma fezinha, um baalzinho lá, não tem nada não, eu vou jogar de novo. Eu era viciado em jogo, deixava até minha alimentação por jogo. Não, vou só experimentar. Eu começo a procurar no mar do esquecimento tudo aquilo que já foi tirado de mim. Aqueles carrapichos que foram tirados, que foi limpo da lã, eu começo a pegar de volta, porque eu estou trilhando para um lugar que eu não deveria estar. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar e ter como exemplo a vida desse grande homem de Deus. A vida desse grande homem de Deus, que por muitas vezes não arriscou a sua vida. Ele se pôs em perigo porque sabia que havia um Deus que livrava ele de cova de leões, de fornalha de fogo ardente, de decreto de morte do rei, porque Deus deu um sonho e também a interpretação. Louvado seja Deus. E ali ele foi livre daquela sentença de morte. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Como você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus. Eu quero agradecer minha oportunidade de retornar ao trabalho ao meu pastor. Em nome de Deus.